Olá pessoal, tudo bem? Sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o modelo OSI. Esse vídeo faz parte da série de vídeos relacionados a System Design que eu estou produzindo, que faz parte dos meus estudos atuais. E antes que você se pergunte o que o modelo OSI tem a ver com System Design, na verdade ele é bem importante, principalmente para nós entendermos quais protocolos, e quais conceitos nós vamos aplicar em nosso sistema. Então bora lá? Bom pessoal, como eu falei que aqui é mais um vídeo focado em System Design, eu foquei mais aqui e já deixei em destaque as plataformas que nós vamos falar com maior profundidade. Por mais que aqui eu vou me propor a tentar explicar o básico de cada uma das camadas desse modelo. Para minha explicação, eu vou optar por fazer uma abordagem bottom to top, então eu vou explicar de baixo para cima. Lembrando que esse conceito ele é bidirecional. Por mais que eu vou explicar de baixo para cima, quando a informação descer de cima para baixo, os conceitos serão os mesmos. A diferença é que a gente vai ter passado pelo passo de cima anteriormente. Bom, começando pela camada física. Basicamente a camada dos nossos cabos. E só. Para ficar um pouco mais lúdico para vocês, eu vou citar exemplos da vida real. Então, a minha camada física é basicamente como se fosse a minha estrada, a minha rodovia, por onde a minha informação vai passar. É isso que serve o conceito de camada física. A camada de enlace é como se fosse um fiscal, para garantir que a carga que esteja trafegando acima dessa rodovia seja uma carga válida, que não deu problema nessa carga, que não está vazando um tanque de óleo, por exemplo. E aqui no caso de um computador, para garantir que o pacote já não está corrompido. Se tiver, tratativas necessárias são efetuadas. A camada de rede é a camada de roteamento. Se fôssemos colocar como um exemplo da vida real, nada melhor do que pegar um roteador ou um GPS. Basicamente, o roteador ele tem tabelas onde ele vai saber se virar. Ele sabe se ele vai para o lado A ou lado B. Entre muitas aspas, semelhante a um GPS. A camada de transporte é a camada onde o nosso caminhão trafegaria, ou é a camada que será transportada a nossa informação. É basicamente, imagina numa vida real, você tem um caminhão que leva a informação do lado A para o lado B. É basicamente a nossa camada de transporte. A camada de seção, ela não tem tanto um exemplo na vida real assim, mas nós podemos falar que a conexão entre duas pontas. Basicamente, fazendo assim, em grossíssimo modo, imagina que eu ligo para você e nós temos uma linha de telefone que naquele momento está ativa. Enquanto aquela linha de telefone estiver ativa, nós nos comunicaremos. Mais ou menos essa é a ideia da camada de seção. Lembrando, algumas analogias minhas pode ser um pouco imprecisa por conta desse vídeo ser mais uma questão introdutória, a gente não está indo mesmo a fundo, o que é cada camada. A camada de apresentação ela é uma camada interessante, porque vamos imaginar que eu recebi uma carta e a carta está numa linguagem, a linguagem ABC. A linguagem ABC ela tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade de escrever muito em um pouquíssimo espaço. Ou seja, em pouquíssima folha de papel eu consigo escrever um texto gigante. É mais ou menos isso que o computador busca, O computador busca eficiência nesse tráfego de informações. Então a gente tem ali uma informação passada em binário, por exemplo, uma informação passada em hexadecimal para a gente economizar espaço. A camada de apresentação ela é responsável por traduzir essas informações que chegaram até nós, certo? E se fosse ao contrário, se eu estivesse descendo, ela é responsável por traduzir para a linguagem mais otimizada. Eu estou falando linguagem como forma de dizer, mas entenda que é para a estrutura melhor necessária. Por fim, temos a camada de aplicação, que é a camada que o cliente interage, ou a camada que já tudo deu certo, Eu deixei aqui uma imagem ao lado de um site, por exemplo. Repara que no nosso site a gente tem diversos gets. A camada de aplicação não é o site. Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que entender. A camada de aplicação são esses gets que a gente tem aqui, do HTTP, por exemplo, FTP, tudo mais. Nós temos aqui o get. O get é a aplicação. A forma que tratamos o get, isso pouco importa. Toda a comunicação já foi efetuada. O nosso objetivo no modelo OSI é comunicar com outro equipamento. Depois de comunicado como esse equipamento vai lidar com a informação, não é uma questão do modelo OSI. O modelo OSI vai até a questão de comunicação. A partir do momento que a comunicação foi concluída, acabou. O modelo OSI não propõe-se a mais nada.
Fechou? Então, aqui é importante. Em um site, você vai ver diversas requisições GET, POST, PUT, verbos do HTTP. O HTTP é uma camada, né? Ele é um protocolo de uma camada de aplicação aqui no modelo. Fechou? Bom, pessoal, o modelo OSI, ele é um conceito. E como todo conceito, ele pode ou não ser aplicado, ou ser aplicado de formas diferentes. É basicamente isso que o modelo internet buscou fazer. Reparem aqui que eu coloquei tanto as camadas do modelo OSI aqui na esquerda, quanto as camadas do modelo internet na direita. Reparem como o modelo internet tem muito menos camadas, né? Ele tem 4, enquanto o modelo OSI tem 7. Porque o modelo internet optou por juntar camadas do modelo OSI em um único lugar. Por exemplo, a camada 5, 6 e 7, que eram camadas referentes à sessão, apresentação e aplicação, que foram juntas basicamente na camada 4, que é a camada de aplicação. Aqui eu também coloquei alguns nomes de protocolos que nós já temos vigentes hoje em dia. Então, o protocolo de Hypertext Transfer Protocol, o HTTP, o FTP, o TLS, que é o protocolo de criptografia do HTTP. Então, tudo já está pronto aqui junto no mesmo lugar. Nós temos a camada de transporte, que essa se manteve. A diferença é a numeração, mas ela se manteve igual. E é uma camada muito importante, eu já vou falar dela daqui a pouco. E é basicamente o motivo todo de eu estar fazendo esse vídeo de System Design. A gente tem o modelo, a camada de internet, que é a camada responsável por pegar IP na rede, achar outros computadores na rede e tudo mais. E temos a camada de rede, que é a camada física, né? Wi-Fi, Ethernet, questões físicas mesmo, que nós conseguimos tocar um cabo, questões eletromagnéticas que são físicas, né? Mas a gente não toca, enfim. Por que é importante a camada de transporte? Bom, vamos imaginar o seguinte, pessoal, e aqui entra o ponto, né, do porquê que é importante estudar System Design. Vamos imaginar que a gente vai transmitir um jogo de futebol pelo nosso computador. Qual é o melhor protocolo para usarmos nessa situação? Se você não conhece do protocolo, não vai saber escolher, não é verdade? Aqui, nós temos duas opções. Lembrando que eu vou transmitir um jogo de futebol. Eu posso ou ter uma maior lentidão e uma maior confiabilidade, ou seja, vir pelo TCP, ou eu posso ter uma menor lentidão, mas não ter tanta confiabilidade assim, vindo pelo UDP. Eu não vou entrar em detalhes do porquê que isso acontece, só acreditem em mim nesse primeiro momento. Qual você escolheria para transmitir um jogo de futebol? Nesse caso, uma menor lentidão é mais importante do que uma maior confiabilidade. Por quê? Porque não importa se o meu usuário perder 1, 2 frames, não importa para ele ver a partida. Agora, se ele está vendo a partida dele, vai ser cobrado um pênalti decisivo e a TV trava e o computador trava, meu usuário vai ficar muito mais revoltado do que ele perder 2, 3 frames da bola andando ali em direção à rede. Então, nesse caso, a melhor escolha a ser feita é uma escolha de uma menor lentidão, por mais que a gente perca confiabilidade, por mais que algum pacote nosso possa ter vindo corrompido, por mais que algum pacote nosso pode estar faltando. É melhor eu mostrar para o usuário a informação faltando, de uma bola indo em direção ao gol, por exemplo, do que eu não mostrar a bola indo em direção ao gol, eu travar toda a aplicação. Eu não vou entrar tanto no mérito do porquê que isso acontece entre TCP e UDP, mas o ponto todo é entender os protocolos as camadas do modelo OSI, entender os protocolos que estão por trás de cada uma dessas camadas é importante justamente para esses tipos de escolha. É lógico que aqui é uma escolha bem simples, né? Eu estou escolhendo entre dois modelos, TCP e UDP, mas nós podemos fazer escolhas como serviço de e-mail, como nós vamos transferir arquivos, qual meio que nós vamos usar, né? Pô, a gente vai transferir via cabo, nós vamos transferir via wireless, então uma aplicação mesmo, não só software. Desenvolvimento não é nunca só software. Se a gente conseguir entender todos esses conceitos, com certeza vamos fazer escolhas melhores aí para o nosso dia a dia. Fechou, pessoal? Espero que tenham gostado. Caso tenham visto eu falar alguma coisa que possa ser incongruente, peço que, por favor, deixe nos comentários. Eu também estou estudando e tentando aprender aqui esses temas, então posso ter falado alguma coisa sem querer equivocado. Caso tenha gostado, né, queira deixar algum comentário, alguma coisa, fique à vontade. E caso tenha dúvida, pode deixar nos comentários também, tá bom? Desejo um ótimo dia a todos.